Boa noite. Eu vou comentar com vocês aqui dois exercícios de estatística. A área da estatística é medidas de dispersão. São dois problemas que a gente vai resolver aqui bem rapidinho. O primeiro diz assim: uma pesquisa realizada pela Secretaria de Saúde de uma cidade, visando conhecer os hábitos de higiene bucal da população, identificou num de seus itens o tipo de creme dental mais consumido e tabelou os seguintes dados. Então, ele montou uma tabelinha que diz o tipo de creme e o número de pessoas. E aí ele fala: creme dental com flúor, 80 pessoas preferem. Bicarbonato de sódio, 20 pessoas. Menta e flúor, 60. Flúor e bicarbonato, 40. E aí ele pede: para você calcular a média aritmética desses valores, o desvio médio, a variância e o desvio padrão. Então vamos por parte. Primeiro a gente vai calcular a média aritmética desses valores. Então, média aritmética, você escolhe uma letra, vou escolher SX, põe um tracinho em cima para indicar média e soma os valores e divide pela quantidade. Então você tem 80, você tem 20, 60, 40. E a quantidade são 4 itens, então vou dividir por 4. (80 com 20 é 100, 160, 200. Ou seja, você tem 200 dividido por 4. Isso me dá uma média aritmética 50. Simples assim, né? Depois ele fala do desvio médio. O desvio médio é a distância que cada um desses itens, como esse daqui, está da média. Então você tem que comparar cada um dos itens com a média. E aí você calcula uma média da soma dessas distâncias. Então, como é uma distância, que a distância é uma grandeza vetorial, eu vou usar essas barras de módulo. Só que na prática, para não ter que usar essas barras de módulo, eu faço assim, para dar menos trabalho e mais prático. Eu comparo e começo do valor maior, para a diferença ficar sempre positiva. Por exemplo, se eu comparar o 80 com o 50, o 80 é maior. Então, para que a diferença seja um número positivo, eu coloco primeiro o 80, depois o 50. O desvio médio, essa aqui é a letra A. Aqui é a letra B. O desvio médio é dado por um D maiúsculo e um M minúsculo. E vamos ao cálculo dessa diferença. Comparando 80 com 50, 80 é maior, então fica 80 menos 50. Mais. Comparando 20 com 50, 50 é maior. Então vai ser 50 menos 20. Para que todas as diferenças já fiquem positivas, daí eu não preciso usar essas duas barras aqui de módulo, ó. É uma maneira mais prática de encarar isso aí. Comparando 60 com 50, o 60 é maior, daí vem 60 menos 50. Comparando 40 com 50, 50 é maior, daí vem 50 menos 40. Essa soma de diferenças
Eu calculo a média dividindo por 4. Então, o meu desvio médio vai ficar assim. 80 menos 50 é 30. 50 menos 20 é 30. 60 menos 50 é 20. 50 menos 40 é 10. E eu continuo. Então, meu desvio médio vai ficar 30 mais 30, 60, com mais 20, 80, com mais 1, com mais 10, 90. Então você tem 90 dividido por 4. Daí o desvio médio vai ser 22,5. 90 dividido por 4. 2 vezes 4 é 8. 5 vezes 4 é... 2 vezes 4 é 8. Acrescenta um zero, uma vírgula, vai dar 5. Sobra nada. Então o desvio médio deu 22,5. Eu percebi aqui, ó. 50 menos 20, 30. 60 menos 50 eu pus 20. Não é 20, é 10. Então vai ficar 30, 60, 80. Dividido por 4. Então não é o 90, é 80. Então aqui não é 22,5. É 20. Esse é o desvio médio. Esses exercícios eu vou ter que tomar muito cuidado, porque é toda uma sequência de resultados. Se você errar a letra B, a letra C vai ficar errada. Quer ver? Observe. Eu vou na letra C para calcular a variância. A variância é o quadrado da média dessa soma. É a letra C. Então variância eu indico por var. Eu pego esse número, elevo ao quadrado e calculo a média dessa soma. Então vai ficar 30 ao quadrado, vai ficar 30 ao quadrado, isso é a variância. 10 ao quadrado, 10 ao quadrado, e eu quero a média. Então a variância vai ser 900, vai ser 900, vai ser 100, vai ser 100. Levei tudo ao quadrado. E agora eu vou dividir tudo por 4. Então a variância vai ficar 900 com 900, 1.800, 1.900, 2.000. Fica 2.000. Dividido por 4. Daqui eu digo que variância é 500. Terminou? É bom identificar a resposta. Sempre identifica a resposta. Aí por último ele pede aqui o cálculo do desvio padrão. O que é o desvio padrão? Desvio padrão é indicado pela letra S maiúscula. Ele é a raiz quadrada da variância. Então o desvio padrão vai ser a raiz quadrada de 500. Como a gente trabalha sem calculadora em sala de aula e o objetivo não é aritmética, é só desenvolver o raciocínio lógico desse algoritmo, eu considero até aqui correto. Se você estiver trabalhando com calculadora, rapidamente você pode descobrir quanto vale a raiz quadrada de 500. Mas em sala de aula vocês podem deixar assim. Tá ótimo, tá? Porque nós sabemos que não tem calculadora em sala de aula mais. Vamos agora para essa segunda questão. O que é? Essa segunda questão, ela é um pouquinho diferente da primeira, porque a tabela não é a mesma. Nessa tabela,
eu tenho a idade dos consumidores dividida em classes, né? E essas classes têm uma certa amplitude. Eu preciso descobrir qual é a amplitude. A amplitude é a distância do menor para o maior. De 10 a 14, subiu 4. Então, da primeira classe para a segunda classe, sobe 4, sobe 4. De cada classe varia 4 pontos. Os consumidores são um total de 400 consumidores. Total de 400. Só que eu não tenho 400 valores. Justamente porque foi dividido em classes. Então, para mim calcular a idade média desses consumidores, já que eu não conheço, por exemplo, dessa primeira classe eu não conheço 60 valores, da segunda classe eu não conheço 100 valores, eu tenho um valor de cada classe. E esse valor eu preciso transformar num valor médio, porque já que eu não conheço as 60 pessoas, eu preciso de uma média. Quando eu digo pessoas de 10 a 14 anos, tem pessoas de 10 anos, de 10 anos e 1 mês, de 11 anos e 3 meses, de 12, de 13 e assim por diante. Então, quem é a média de 10 a 14? Aí você pega 10, soma com 14, divide por 2, dá 24 dividido por 2, vai dar uma média de 12 anos. Então, aqui aumenta, a média aqui é 12. Bom, para mim não ter que fazer esse cálculo para todas as questões e não ficar um negócio muito trabalhoso, a gente observa a amplitude. Ó, de 10 a 14 aumentou 4. Do primeiro para o segundo aumenta 4. Desse para esse aumenta 4. De cada um para o seguinte, ó, aumenta 4. Então, se o primeiro é 12 com mais 4, é 16. Nem preciso somar 14 com 18 e dividir por 2 para dar o 16. 16 mais 4 é 20. 20 mais 4 é 24. 24 mais 4 é 28. E assim eu calculei rapidamente a média das idades desse pessoal. Agora eu vou para o primeiro cálculo, rapidinho. Ó. Eu quero a idade média dos consumidores. Então a idade média, eu vou escolher uma letra, vou chamar de X, vou colocar aqui a letra A. Vou chamar de X e vou somar esses valores. Só que eu tenho que lembrar de uma coisa. Não são 12, a idade não é só um consumidor, são 60 consumidores. Aqui, que tem 16 anos, são 100 consumidores. Que tem 20 anos, são 130. Que tem 24 anos, são 90 consumidores. Que tem 28 anos, são 20 consumidores. Então eu tenho que lembrar disso. Então a primeira coisa que eu faço é 12 vezes 60, para mim saber quantas pessoas, qual é a soma da idade dessas 60 pessoas. Depois eu tenho 16 vezes 100. Depois eu tenho 20 vezes 130. Depois eu tenho 24 vezes 90. Depois eu tenho 28 vezes 20. Quando eu somar tudo isso, eu ainda tenho que dividir por 400, porque eu quero a média da idade. Aqui é a soma de todas as idades. Portanto, o X aqui vai ser 12 vezes 60. Daí eu pego 12 vezes 60, dá 720. Deu 720, eu pago bem aqui. 720. 16 vezes 100, 1.600. 20 vezes 130, 2.600. 24 vezes 90, 24 vezes 90, 2.160. 28 vezes 20, 500. Quando eu somar tudo, não é 4, é 400. Eu tenho que dividir pela quantidade de pessoas que representam esses consumidores. E aí eu vou ter 2.160 mais 560 mais 2.600
mais 1.600, mais 720, dá 7.640, que eu vou dividir por 400. E aqui eu tenho a média de idade desse pessoal. Quando eu dividir esse número por 400, eu vou ter 19,1. Essa aqui é a idade desse povo. Só que como eu não vou permitir na sala de aula vocês usarem calculadora, porque não pode, nós vamos aproximar isso aqui para 19 anos, para ficar mais fácil, né? Já que não tem calculadora. Desvio médio. A segunda parte é o desvio médio. E o que é o desvio médio? O desvio médio é a média da diferença entre cada um desses valores médios e a média. Então eu vou comparar o 12, que é a média da primeira classe, com o 19. Como é uma distância, e distância é uma grandeza vetorial, e tem que ficar tudo positivo, para não usar aquelas barras paralelas de módulo, né? Aquelas barras paralelas de módulo, a gente pega o valor maior menos o menor. É uma maneira prática de chegar no resultado. Então vamos lá para a letra B. Eu quero o desvio médio. O desvio médio é dm. Então vamos lá. Eu vou comparar essa distância, essa média 12, que é a média do intervalo de 10 a 14, né? A amplitude é de 4, a média é 12. Eu comparo o 12 com o 19. Como o 19 é maior, eu escrevo 19 menos 12, para que a distância fique positiva. Só que esse 12 não é um número, são 60. Então tem que multiplicar por 60. O segundo, 16 comparado com 19. 19 é maior. Então vai ficar 19 menos 16. Só que não é só um, são 100 valores. Daí tem que multiplicar por 100 pessoas. 100 pessoas. Daí eu comparo 20 com 19. 19 ainda é maior que 20. Então 19, melhor, que bobagem. Desculpa. 20 é maior que 19. Bobagem. Foi mal. Então é 20 menos 19. Quantos tem de 20? Tem 130. Agora você tem o 24 comparado com 19. 24 é maior. Eu estou arredondando para 19 porque na sala de aula vocês não vão poder usar calculadora. O 24 são 90 vezes 90. E por último eu comparo o 28 com 19. Então vai ficar 28 menos 19. Quantos tem? Tem 20 pessoas. Daí eu passo um risco aqui, ó. E eu quero a média. Então vamos agora. Desvio médio. Quanto é 19 menos 12? É 7. Então é 7 vezes 60. Quanto é 19 menos 16? É 3. Então é 3 vezes 100. Quanto é 20 menos 19? É 1. Então é 1 vezes 130. Quanto é 24 menos 19? É 5. Então é 5 vezes 90. Quanto é 28 menos 19? É 9. Então é 9 vezes 20. Claro que tudo isso eu divido por 400. Bom, desvio médio. Agora eu vou fazer conta. 7 vezes 60. 60 vezes 7 dá 420. 3 vezes 100 é 300. 1 vezes 130 é 130. 5 vezes 90 é 450. 9 vezes 20 é 180. É claro que tudo isso por 400. Daí eu tenho que desvio médio
vai ser 420 mais 300 mais 130 mais 450 mais 180, deu 1480. Deu 1480, que eu vou dividir por 400. Então o desvio médio, se eu dividir isso por 400, deu 37. 3, tem coisa errada, não pode, é 3,7. Então deu 3,7. Aí eu vou e coloco 3,7. Beleza, desvio médio 3,7. Agora vamos para a letra C. A letra C é a variância. A variância é a média da soma dessa diferença elevada ao quadrado. Por isso que eu digo, se errar uma letra, de baixo fica errado. Esse 7 que eu coloquei aqui, ó, eu vou elevar ao quadrado. Vou elevar ao quadrado cada uma dessas letrinhas aqui. Por isso que eu gosto de deixar já separado, porque na fase seguinte ajuda. Então na letra C, a variância. Variância é var. Então vai ser 7 ao quadrado vezes 60. Então vai ser 3 ao quadrado vezes 100. Só elevar ao quadrado esses números aqui, ó. Esse ao quadrado, esse, tudo ao quadrado. 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado vezes 130. Mais 5 ao quadrado vezes 90. Mais 9 ao quadrado vezes 20. E novamente a média disso sobre 400. Então a variância, vou jogar mais para cima um pouquinho, vai ficar assim: 49 vezes 60, 9 vezes 100, 1 vezes 130, 25 vezes 90, 81 vezes 20. Daí você passa um risco, soma todo mundo e divide por 400. Então aqui vai me dar o que? 49 vezes 60. 49 vezes 60. 2.940. 2.940. 9 vezes 100. 900. 1 vezes 130. 130. 25 vezes 90. 2.250. 81 vezes 20. 1.620. Vou somar todo mundo. Vou dividir por 400. Aí eu termino aqui nessa linha. Variância vai ser igual. Aí eu somo 2.940, 900, 130, 2.250, 1.620. Deu 78.400 dividido por 400. Então a variância vai ser esse número dividido por 400, dá 19,6. Deu 19,6. Certo? Aí, para finalizar aqui, tem o desvio padrão. Quem é o desvio padrão? Bom, desvio padrão, deixa eu colocar aqui letra D. Desvio padrão, a gente usa essa letra S maiúscula. Ele é igual a raiz quadrada da variância.
Como a gente não pode usar calculadora em sala de aula, vocês vão poder fazer o seguinte. Vocês vão poder deixar em forma de radical. Dizer que o desvio padrão é a raiz quadrada de 19,6. E fechar aqui. Se você tivesse calculadora, era só usar e calcular. Mas para a sala de aula, para avaliação, pode deixar aqui, está de bom tamanho. Eu não vou procurar exigir mais que isso não, tá bom? Então é isso aí. Qualquer dúvida, vocês me perguntem aí no grupo que eu ajudo. Tchau, gente. Até a próxima.